Maria Laís Queiroz da Silva, sou da Universidade Federal da Recôncava da Bahia, o Centro de Formação de Professores, e ao longo da minha trajetória, eu aprendi que eu devo me apresentar, porque se eu não me apresentar, alguém fará isso por mim, e não é isso que eu quero. O meu tema, como já foi falado pelo professor e Luiz, é o ensino de filosofia como uma prática libertadora, uma investigação a partir de Paulo Freire e Bell Hooks. O meu objetivo no projeto, primeiro, é fundamentar uma reflexão a respeito da educação e do ensino de filosofia como uma ação libertadora sob a ótica do educador brasileiro Paulo Freire e da escritora estadunidense Bell Hooks. O meu objetivo também com esse projeto é levar em consideração as diversas formas de ensinar a filosofia. Contudo, o ensino prático e libertador abordado na minha pesquisa, né, tendo, claro, como fundamentação teórica Freire e Hooks, eu penso que é um dos mais pedagógicos, visto que a inclusão de abordagens mais interativas, práticas, do ensino de filosofia irá resultar, claro, em um aumento significativo no engajamento dos estudantes e na compreensão dos conteúdos filosóficos na sala de aula. E também entender a educação como uma prática de liberdade é saber que todos nós podemos aprender. E com isso, cabe refletir também sobre a configuração da educação, das práticas de ensino, numa vertente da interseccionalidade. Porque se estamos falando de educação, temos também que falar de racismo, de classe e de gênero. Como qualquer outra temática, não tem como fugir de política, por exemplo, se não falar de gênero, raça e classe. Assim também deve ser na educação. Porque a gente sabe que o racismo ele vai estruturar todas as relações sociais. E por que a escolha de Paulo Freire? Claro, um patrono da educação, não tem como falar de educação no Brasil e não falar de Freire. Que vai ser a minha primeira sessão do projeto. E nessa sessão eu pretendo enfatizar sobre a importância do pensamento do escritor e a sua contribuição para a educação com um ensino mais libertador e autônomo. E promover, dessa maneira, né, a capacidade crítica dos estudantes, isso porque Freire ele aborda que o diálogo é essencial nas relações, principalmente entre professores e alunos, toda a comunidade escolar, porque a escola ela não é feita só de aluno e professor, é toda uma rede, toda uma comunidade ali envolvida. E nessa primeira sessão eu também vou mostrar como o filósofo aborda sobre as necessidades de aprender a respeito das estruturas sociais e políticas nas quais estamos inseridos. Com isso, também, nessa primeira fase, eu vou mostrar como todos nós podemos contribuir para que os estudantes desenvolvam um pensamento crítico voltado para a consciência social e política, desenvolvendo, né, dessa maneira, todas as suas potencialidades, levando esses estudantes a uma autonomia, fazendo uso de uma educação libertadora. E porque não é só emancipar, é educar para libertar. E como base teórica, eu vou usar um dos livros dele, que é Educação como Prática da Liberdade. Na segunda sessão, eu vou usar Bell Hooks. Primeiro, porque eu escolhi Bell Hooks, porque para além de uma questão de identidade, uma questão pessoal que eu tenho, estudando mais, buscando mais sobre Bell, e eu abordo nessa segunda sessão Bell como um dos maiores nomes para a educação, para a filosofia, para o feminismo negro e de todas as lutas sociais. Eu quero apresentar também nessa segunda sessão a relevância da educação como uma prática de liberdade, que é aí que o pensamento de Bell casa com o de Paulo Freire, e saber que todos nós podemos sim aprender. Logo, o processo de ensino-aprendizagem ele vai se tornar mais didático, mais dinâmico, porque os estudantes eles precisam acreditar nas suas habilidades e não verem a educação somente como uma explicação de conteúdos e um aspecto quantitativo, não ver a educação de uma maneira vertical, mas sim horizontal. E para obter o melhor ensino-aprendizagem desses estudantes, sobretudo estudantes negros, é importante frisar isso, é necessário que todos eles sejam assistidos de acordo com a sua essência, para que, segundo Hooks, ela vai dizer que os alunos tenham uma forma de aprendizado mais íntima e sejam vistos com amor
porque o afeto, de maneira política, não romântica, só ele é capaz de revolucionar. Aqui eu também irei abordar maneiras de como ensinar filosofia de um método mais prático, mais crítico, mais engajador, mais autônomo. E para essa segunda sessão eu vou usar 2 livros de Bell, perdão, que é Ensinando o Pensamento Crítico e Educação e Educação como Prática da Liberdade. E o meu produto... Tâmara, se quiser beber uma água, nós esperamos, não tem problema não, viu? E a terceira sessão, né, para finalizar, eu vou criar um aplicativo. E desse aplicativo vai conter materiais didáticos, recursos, planos de aula de filosofia, metodologia de ensino. Esse material vai auxiliar professores e alunos para a educação autônoma, o ensino crítico e libertador, buscando dessa maneira uma relação horizontal entre todos. É importante ressaltar que nesse aplicativo irá conter um espaço para contribuições de quem o acessa. Ele vai estar baseado no Documento Curricular Referencial da Bahia, mais conhecido como DCRB, que trazem temáticas de ensino. E é isso. Obrigada. Então, nós que agradecemos, né? E nós temos 10 minutos para conversar, estabelecer um diálogo aqui com a Tâmara. Então, eu vou abrir para a professora Regiane Lorenzetti Colares, que é a nossa avaliadora, o professor Celestino, a própria Natália, que esteve presente hoje, já mandei até um e-mail para ela, e a Mônica, e todos presentes, que nós agradecemos a participação, né? A Mônica daqui a pouco vai falar, e a Verônica também, né, Verônica? Se você quiser fazer as suas colocações. Professora Regiane Lorenzetti Colares, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Tâmara, boa noite, Luiz. O som está muito baixinho, Regiane, está muito baixinho o seu som. Está me ouvindo agora? Está melhor? Agora sim. Então, boa noite, Tâmara, Luiz, a vocês que estão presentes aqui na sala. Obrigada pela apresentação, Tâmara. E, pelo que eu entendo, o teu projeto de pesquisa é dessa interlocução entre Paulo Freire e Bell Hooks. E aí teus livros de referência do Paulo Freire, qual educação? Oi. Educação como prática da liberdade. Certo, e da Bell Hooks... Pensamento crítico e educação como prática da liberdade. Ensinando a transgredir, você também Isso. vai... né? Porque justamente nesse livro que ela tem um diálogo, ela fala em educação bancária, né? No quarto capítulo, ela cita Freire. Foi uma conversa que ela teve com ele numa palestra que ele foi nos Estados Unidos, se não me engano. Ela conversou com ele, até criticou também algumas frases dele, sexista, racista, e ele, claro, reconheceu o erro e houve a mudança. E assim, é vamos dizer assim, uma realidade, né? Estadunidense, né? De uma mulher negra, americana, do sul dos Estados Unidos, e de um pensador branco, homem, né? Do Brasil. Então, claro, e tem, óbvio, essa conversa é possível, Bell Hooks, né? Se permitiu dialogar com Paulo Freire, e quais os pontos, né, desse diálogo
por exemplo, a questão do conflito de classes, né, que aparece na sala de aula, que ela tem, inclusive, um capítulo dela dedicado a isso. Outro ponto que eu acho que é muito precioso nesse diálogo, que ela diz assim, enquanto estudante negra, ela... o enorme mal-estar de estar ali em sala de aula, e a perspectiva assim, que se tinha era se igualar aos estudantes brancos, né? Como se não pudesse pensar por si mesmo, as questões por si mesmo. Ela até coloca, era como se eu me sentisse um clone, né, das outras estudantes e estudantes. Então, na tua pesquisa, e se pede, né, que se entregue um produto da investigação, você é professora, né? E como é que você pretende fazer esse diagnóstico, eu entendo que a filosofia, como diz Foucault, né, tem essa parte de diagnóstico, uma ontologia do presente, né? Como é que você pensa em, para além desse diálogo, Paulo Freire e Bell Hooks, que as suas alunas e seus alunos possam falar tanto dessa questão, vamos dizer assim, esse conflito, esse tensionamento das classes sociais que também aparecem em sala de aula, das questões raciais que aparecem em sala de aula, da educação bancária que aparece em sala de aula. Então, quais os seus caminhos para que as estudantes e estudantes possam falar sobre isso? Claro, usando o Bell Hooks, um ensino engajador, porque só com o engajamento entre esses estudantes que eu vou conseguir acessá-los, trazendo mais para perto, buscando, conversando, dialogando. O diálogo é essencial para essa temática. Inclusive, eu vou trazer isso no meu projeto, porque é inicial ainda, né? Ainda estou buscando, pesquisando. Então, com a prática engajadora que Bel traz, que eu vou conseguir acessá-los. Se não tiver engajamento, não tem prática. Mas, e aí, assim, como que você vai trazer isso para o teu texto? Vão ser grupos de discussão? Você vai lançar as temáticas? Isso, de acordo com a DCRB. Por exemplo, a relação étnico-racial é um ponto já para se trabalhar na sala de aula, entendeu? Aí você vai preparando as aulas. Isso, preparando as aulas. Vou colocar também no aplicativo, no produto, para outros professores também terem acesso. Por exemplo, o professor tem dificuldade de trabalhar isso. Aí já vai facilitar o trabalho dele. E assim, aí a tua relação com a comunidade, com as outras mulheres da comunidade, você faz também esse trabalho, claro. esse levantamento, né? Esse link aí. Então, assim, eram dúvidas metodológicas, né, de como você iria organizar o teu trabalho, e eu entendo que é um diálogo bem interessante, porque traz perspectivas diferenciadas para além do gênero, né, e como você disse, que Bell Hooks, ela aponta algumas, vamos dizer assim, questões que Paulo Freire não se abriu ou não se atentou, como essa questão de gênero e essa questão racial, e pelo que eu entendo, a ênfase, o desdobramento do teu trabalho é ressaltar uma crítica a todo esse sistema que ainda hoje, né, se dá como uma educação bancária de acumulação de conhecimentos que muitas vezes não nos dizem respeito, né? A gente não consegue se engajar no próprio assunto que está, né, que vem em sala de aula, enfim, parece que a escola está, né, bem distante.
E, e isso, né, eu acho que o mérito do teu trabalho talvez seja essa ênfase, né, numa questão como é que as mulheres negras, né, a situação delas na própria escola. Então, assim, parabéns, né, pela pesquisa, desejo, assim, né, muito sucesso, e eu quero, né, assim, quando vocês tiverem os resultados, né, de compartilhar também com, né, a gente fazer uma outra conversa para além dos encontros, né, do Profilo, para, né, a gente saber né, os resultados, que eu acho que isso que é interessante, né, como se faz esse diálogo com a própria comunidade, com as estudantes, e o que elucida ou destaca esses pensamentos, né, nos dias de hoje, nas escolas de hoje, na nossa comunidade, né, como é que isso sai dos livros e se encontra nas próprias relações, né, evidenciar esses tensionamentos, né, que ainda hoje né, assim, se tem. Então, acho que um bom trabalho de filosofia, né, não sei, eu queria também ouvi-las e ouvi-los, acho que é muito mais destacar as tensões que ainda tem, né, são encobertas ou passam, né, assim, são camufladas em toda esse sistema educacional, e acho que evidenciar esses conflitos nos força a pensar em outras formas e a filosofia se engajar, né? Acho que é essa que, pelo menos eu entendo que seja uma boa questão filosófica. Então, obrigada, viu, Tâmara? E desculpa. Por nada, professora. Hoje, tranquilo, eu que agradeço as contribuições, muito ricas. Muito obrigada. Pelo visto aqui, nós começamos às 19, então a apresentação de 20 minutos, mas demos um desconto, então nós temos ainda 7 minutos até 19h30, que seria 20 minutos de exposição, mais 10 de conversações. Então, se o professor Celestino quiser fazer algumas considerações, tanto o professor Celestino como a professora Regiane são nossos colegas aqui na Universidade Federal do Cariri. E eu participei de banca, junto com a Regiane, num trabalho que o orientando do professor fez no mestrado profissional em biblioteconomia, inclusive citou muito Bell Hooks sobre as vozes femininas. Então, fica à vontade, professor, e os demais presentes também, para depois nós passarmos para a Mônica Lima. O Hernando também chegou, né? O Hernando vai falar de Hannah Arendt, né? Então ele chegou. Então, Celestino, fica à vontade, se quiser falar agora ou depois. Não, eu primeiro queria parabenizar a Tâmara, porque a Bell Hooks não é uma autora que muitos professores de filosofia estudam, né? Assim, muita gente que é formada em filosofia, tem doutorado, mestrado em filosofia e mesmo em outras áreas, ainda não conhece a obra da Bell Hooks, né? Assim, e a obra é uma obra vastíssima, né? Assim, ela praticamente nos últimos 10 anos é que, com as traduções, as primeiras traduções em português, ela começa a ser debatida primeiro no movimento social, entendeu? Sobretudo no movimento social, trazido aí o debate sobre o protagonismo da mulher negra, é que tem buscado autoras como Grada Quilomba, Bell Hooks, para esse debate acadêmico brasileiro. Então, eu primeiro parabenizo isso, assim, fazer um trabalho sobre Bell Hooks. Paulo Freire a gente encontra já no campo da pedagogia uma vasta bibliografia, o autor mais citado na área de pedagogia do Brasil, né? Não tanto na área de filosofia também. Também é algo importante de mencionar, que muitos estudantes de filosofia terminam a sua formação sem passar por Paulo Freire. Às vezes passa, quem faz licenciatura, passa naquelas disciplinas da parte didática, né? Enfim. Então, o primeiro ponto é esse, é parabenizar você por trazer Bell Hooks. E eu acho que só em fomentar essa leitura da obra dela, discussões sobre a obra dela e práticas que ela está sugerindo, já é um mérito enorme do teu trabalho, né? Assim, e aí,
É engraçado, porque você apresentou o livro como Educação como Prática de Liberdade, né? Que é o subtítulo do livro Ensinando a Transgredir, né? Assim, da Bell Hooks, né? Que talvez seja um dos livros mais importantes, mais interessantes para debates na área de educação, né? Assim. E aí é mais te perguntar se outras autoras desse campo, né, como por exemplo a Grada Quilomba, que tem um livro muito importante, que é o Memórias da Plantação, um livro tão importante que só a introdução do livro, não é nem a introdução, é o prefácio à edição brasileira que vai fazer discussões sobre o uso de termos brasileiros que estão naturalizados, em termos de preconceito. Ele já rende enormes discussões, imagina então o livro todo, né? Então, a primeira pergunta é se você pensa em incorporar essas outras autoras, inclusive autoras nacionais, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que organizou uma coleção maravilhosa chamada Feminismos Plurais, tem debate sobre trabalho doméstico, colorismo, transfeminismo, etc. Também você não pensa em incorporar algo desse debate, ou se você acha que isso pode fugir do escopo original do seu trabalho, enfim. Né? E também uma curiosidade, como surge a Bell Hooks na sua área de interesse? Foi num curso de filosofia ou foi fora do curso de filosofia, em algum outro campo de discussão, né? Enfim, só para a gente entender como a Bell Hooks chega, porque eu acho que num trabalho acadêmico é importante também deixar claro como a gente chegou ao problema e a partir disso como a gente elabora. Então, como a Bell Hooks chega para você, né? Assim, e e aí, por último, última só intervenção, um comentário também. A Bell Hooks tem uma parte da sua obra dedicada ao tema do amor. Ela escreveu uma chamada Trilogia do Amor. Dessa trilogia, acho que saiu a editora que traduz a Bell Hooks no Brasil, que publicou muito Elefante, eu acho, né? Ela publicou um dos livros só, eu acho, que é o Tudo sobre o Amor, alguma coisa assim. Mas ela escreveu outros livros também, né? Assim, então, eu queria perguntar, e o amor, assim, é um tema importante para o campo da filosofia, né? Assim, amor, amizade, estão ali desde os gregos como uma temática, filia, etc. Né? Então, como você pensa, ou se você pensa em incorporar essa leitura que a Bell Hooks faz sobre o amor no seu trabalho, né? Enfim. Tá, vamos lá. Primeiro, eu trago Grada Quilomba também, sim, em Memórias da Plantação, principalmente quando ela fala que a mulher preta ela é vista como outro do outro. Atrás também a questão da máscara. E trago Carla Cotirene também, daqui de Salvador, daqui da Bahia, né? A questão da interseccionalidade, que ela também faz isso, inclusive na coleção que é feita por Djamila. Aí vem também a questão do feminismo negro, que eu abordo bastante no meu projeto. E eu conheci Bel na graduação, numa disciplina chamada Seminário de Pesquisa, antes de escrever monografia, que também a minha monografia foi em Bell Hooks. Eu conheci através da professora Giovana Monteiro, da Paz, inclusive ela foi mediadora aqui de uma das mesas. Aí eu conheci através dela. Aí, lendo, né, me apaixonei por Bell Hooks, como eu falei no início, por uma questão pessoal. Que Bel, para quem não sabe, ela foi criada pela avó, né, materna, eu também. E aí já foi de cara, sabe, a minha identificação com Bel. E a terceira pergunta que o senhor falou foi sobre o questão do amor, não foi? Se eu não me engano. Sobre a trilogia do amor, da Bell Hooks. Isso, eu penso o amor da maneira que Bel entende, né? O amor, de acordo com Bel, como não algo romântico, não é algo eros, mas o amor enquanto potência, enquanto política, algo mais próximo. Se eu não tiver afeto em me aproximar ao outro, não tiver o papel da escuta, que ouvir também é afeto. Então, eu não vou, meu trabalho não vai valer de nada. Eu preciso ouvir o outro também. Vocês respondi sua pergunta.